Foi mais ou menos isso que aconteceu. O professor não tem cabimento estudar o código todo, não. Não, mas não é para você estudar o código todo, mas dentro, mas quando tu estuda, por exemplo, a Polícia Penal, lei processual no tempo e no espaço, quando tu estuda as questões das espécies, prisão em flagrante, medidas cautelares, é muita coisa, cara. É um embasamento teórico bem grande, bem grande. Você vai ver em breve. Você vai ver em breve. Teve uma galera aí que foi para os cursinhos da concorrência, né? Uns traíras que estudavam comigo e preferiram os cursinhos. Então, todo mundo reclamando, nem porque a aula de processual penal é isso, que é não sei o quê, que lá tem não sei o quê, que o professor de tal matéria não sei o quê. Eu digo, bem feito, azar o seu. Ninguém mandou você ir, agora te vira. Hoje mesmo eu estava estudando prisão em flagrante. É bom, cara, a matéria é muito gostosa. E o que é que acontece? Que eu vi falando para vocês. Não percam muito tempo, cara, estudando matéria específica, porque são matérias mais fáceis. Carla, que veio agora, vocês que já pegaram a aula inaugural, vocês têm que aplicar PFD, galera. PFD é a ferramenta mais importante da vida de um concurseiro, chama-se PFD. Eu preciso urgentemente dar um trato na minha barba. Você tem que estudar PFD, lá você vai, tem que aplicar PFD, cara. Sem PFD não vai. Você tem que fazer seu estudo todo voltado para aquilo que você tem mais dificuldade, que você vai ter um PFD mais alto. Não existe esse negócio de estudar 1 hora e meia, 2 disciplinas, sendo que uma disciplina tem PFD maior do que a outra. Os preparatórios não ensinam isso. É por isso que eu digo que o meu, além de preparatório, é uma mentoria. A galera que me conhece aí de longe sabe o tanto que eu auxilio aqui, o tanto que eu oriento, o tanto que eu dou dicas, gestão de prova, tanta coisa aí que eu ajudo vocês. A galera estuda o que mais gosta, é por isso que continuam reprovando. Agora, Civil do Piauí, lance curso em janeiro. Gente, o curso da Civil do Piauí já tem faz tempo. Faz tempo. Você está atrasada no rolê, gatinho. Tem faz tempo. O meu é RLM Informática. Informática, acho que é de quase todo mundo. Eu acho que tirando quem é formado na área de informática, eu conheço poucas pessoas que gostam dessa disciplina, nem eu. Se eu acho que sai primeiro PC Piauí ou PP Piauí, faço a menor ideia. Aí é o que o senhor Rafael Tágira Fonteles quiser. Eu não tenho como saber. Não adianta eu te dizer, eu acho que PP sai primeiro. Mas essa opinião minha vale de quê? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que penal sai primeiro. Mas de qual valor que tem eu te dizer isso? Aí só quem sabe é o senhor Rafael Tágira. Só ele pode nos dizer. Beleza, beleza. Bora começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E simbora nós. Embora nós. Todo mundo está com acesso ao simulado aí, né? Para poder estar acompanhando. Não precisa até, mas sempre bom caso queira estar acompanhado aí do seu simulation. Professor, tecnologia hoje é massa, né? O mundo hoje é tecnológico, não tem como fugir. Não há como fugir. Ah, sim, pela questão do EAD, né? De estar estudando online. Sim, sim, sim. Um divisor de águas. Eu que era professor de quadro, tive que migrar para o online por razões óbvias, né? Uma questão de escala. Todos vocês que têm um desejo de um dia empreender, entendam isso. Você precisa escalar seu negócio. Não existe nada que escale melhor do que informática, ou do que a internet. Inclusive, está lá para vocês na aula de globalização. Quem já assistiu minha aula de globalização, eu falo disso, sobre a quarta revolução, a revolução tecnológica, a revolução da internet, a internet das coisas. Aproveitando aí a intertextualidade aqui da aula, para falar de um dos temas mais cobrados do momento, que é a internet das coisas, as smart homes, smart fit, smartwatch, smart TV, smart tudo. Smart significa inteligente, né? As casas inteligentes, celulares, academias, aplicativos. Hoje tudo é falar depois sobre o acordo de não persecução penal. Aí não é tema para nossa aula de hoje, garoto.
Nós iremos falar dele ainda, mas não hoje, not today. Hoje não. Aí é tema para a turma de penal. Tenha calma. Parará, parará. Tá aparecendo slide aí para os senhores? Sim ou sim? Sim ou sim? Sim ou sim? Pode ser responder eu tomar um vinho. É não, é café, rapaz. É vinho não, é café. Beleza, pura. Então, simbora nós. Vou começar aqui com língua portuguesa, eu espero. Nem precisa vocês estarem com o simulado aberto, não, mas estejam aí, se porventura necessitarem. Primeira questão que eu cobrei para os TEDs lá no Simulation. Sinal alternativo em que a frase está correta quanto à regência ao emprego do acento indicativo de crase. Veja, a questão que ela quer de você duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer tanto a regência correta, ela quer tanto a regência correta quanto o acento indicativo de crase. Vai ter uma alternativa em que a crase está certa, mas a regência está errada, ou é vice-versa. Eu não lembro mais. Mas bora lá, é fazendo agora, viu? Para quem não sabe, Carla, que está chegando agora, eu faço tudo na hora, viu? Eu não tenho script pronto, não, é na hora, eu corrijo na tora. Letra A, o jovem jornalista chegou a imaginar, ó, aqui já tem um errozinho de regência, chegou a imaginar que ficaria um tempo na casa dos amigos. Letra A tá fora, ele quer correto, né? É. A sua rotina em uma das casas em que morou limitava-se a beber. Não tem crase, não existe crase antes de verbo no infinitivo. Anota, satanás do diabo, que não existe assistir aula sem anotar. Não existe crase antes de verbos no infinitivo. Oxe, quem é que tá arriscando meu slide aí, menino? Oxe, quieta aí, diacho. Alguém riscando meu slide aí, mexendo na tela. Não existe crase antes de verbos no infinitivo. Professor, o que de acha é um verbo no infinitivo? São os verbos que têm terminação AR, ER e IR. Entre os vários motivos que você usa crase antes de palavras femininas, você usa crase antes de verbos que indicam direção, ir, vou, fui, beleza? Mas uma das regras que você tem, ó, limitadas. Quem limita, se limita-se a. Tudo bem, o verbo limitar, ele rege a preposição a. Quem se limita a alguma coisa. Beber. Beber é um verbo no infinitivo. Então, não existe crase antes de verbos no infinitivo. Verbos que terminam em AR, ER ou IR. Não se usa crase antes desses verbos. Letra C de consagração. A compulsão em procurar não deve se sobrepor à vontade em achar, não, à vontade de. E tem vontade de achar alguma coisa. Você tem vontade de, você não tem vontade em. Professor, mas eu tenho vontade naquele menino. Tá errado. Você tem vontade daquele menino. Aquieta. De, beleza? Tem erro de regência aqui. Letra D de doido. Quem procura apartamento necessita de, tá correto aqui. De um pouco de sorte está aberto. Aberto a quê? Ó, o verbo, a palavra aberto, ó, preposição a, aberto a quê? Perambulação. Perambulação a, perambulação. Palavra feminina. Junta a preposição regida por aberto. Perambulação é a palavra feminina que pede o artigo a. Quando você junta a preposição mais a artigo, você tem crase, gabarito, letra D, de doido, maluco. Beleza? Letra E. Qualquer imóvel está sujeito a problema, o que significa que será difícil encontrar. Ó, essa crase aqui não existe. Por que essa crase não existe? Testando o chat agora. Vamos ver quem está fera em português. Por que esta crase está errada? Eu volto a câmera em um segundo. Por que essa crase está errada? Testar vocês aqui, ver quem está bom de português. Foi mal, não sabia que riscava aí também. Risca bisonho. Ou bisonho. Que aqui só aparece o usuário do Zoom. Quem sabe? Bora, bandicão. Por que essa crase aí está errada? Digam, 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 digam. Rapaz, vocês estão nessa altura do campeonato. Vocês não sabem dizer por que essa crase aí está errada. Por causa do artigo. Que artigo?
o que antecede substantivo masculino. Agora sim me deu a explicação correta. Agora esse negócio de artigo. Quem está sujeito a alguma coisa. Esse a aí está certo. Esse a aí é o a preposição. É a preposição. Vem do sujeito. Ó. Quem está sujeito a alguma coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, a palavra problema é uma palavra masculina. Não é a problema, é o problema. É uma palavra masculina. E você nunca, é a regra principal de crase, você nunca usa crase antes de palavras masculinas. Então, está errado também a letra E de emoção. Por isso, gabarito na letra D de doido, abirobado, que vocês são. Beleza pura? Questão de número 2, bora acelerar. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado foi empregado no contexto em que se encontra em sentido figurado. Professor, o que é sentido figurado? É fora do seu sentido real, anote. Fora do seu sentido real. Só tem uma alternativa em que a palavra foi utilizada fora do seu sentido real. Veja a letra S. Se um dos compassos exasperados não me houvesse proposto alugar coisa menos deprimente. Aqui está correto. Deprimente está qualificando aí essa coisa, né? No entanto, cientes das minhas dificuldades, também está correto aqui, está no sentido real. Aqueles que inventam pretexto, correto, já esteve em indústria de endereço contabiliza, correto. Veja a letra A. Vai fazendo pormenorizado o relato de sua batalha para alugar um apartamento. Pessoal, quando a gente diz, eita, batalha para encontrar uma vaga no apartamento, batalha aqui está fora do seu sentido. Aqui o sentido que ele quis dizer foi a sua dificuldade. Aqui ele utilizou batalha para falar de dificuldade. Ó. O relato de sua dificuldade para encontrar, para alugar apartamento. Então, batalha aqui foi utilizado no sentido de dificuldade, ou seja, foi uma palavra utilizada fora do seu sentido real. E se é utilizada fora do seu sentido real, ela está em sentido figurado. Aqui nós temos uma linguagem subjetiva, gabarito, letra A, de amor. Beleza pura? Beleza pura. O povo está saindo da aula por quê mesmo? Povo chato. Vocês entram na aula, ficam saindo. Diga bem aí mesmo. Beleza? Beleza. Partimos então para a próxima questão. Questão número 3. Leia o quadrinho para responder a questão. Essa daqui, inclusive, é uma questão muito boa de interpretação. Pense numa das melhores questões que eu já vi de interpretação. O que é que vocês marcariam aí? Bora interagir um pouquinho. O que é que vocês marcariam aí nesta question? O que é que vocês marcaram, né? Quem fez simulado? O que é que vocês marcaram? Ou quem está vendo agora a primeira vez, o que é que você marcaria aí? O que é que os senhores marcariam aí? Letra B de bola. Valéria disse letra B de bola. Vejamos, ó. Uma resposta para a pergunta feita no quadrinho que está em conformidade com a norma padrão lembrando sempre, qualquer questão de interpretação de texto, qualquer questão que você vai responder, seja de interpretação de texto ou não, a gente sempre começa pelo comando da questão. Ele quer uma resposta para a pergunta, uma resposta que seria adequada à pergunta feita no quadrinho. O que é que foi perguntado? Espera aí, ontem o convite para a festa flashback dos anos 80 estava 30. Por que hoje está 60? Aí a vendedora disse, é o flashback da hiperinflação dos anos 80. Caso você, aliás, nenhum de vocês era nascido nos anos 80, né? Que eu acredito que eu sou mais velho que todo mundo, eu nasci em 89. A maioria de vocês aqui já nasceu depois. O que é que acontecia nos anos 80? Hiperinflação, onde um dia a banana, por exemplo, estava 5 cruzeiros cruzados, sei lá qual era a moeda da época, e amanhã já estava 20, por exemplo. Acontecia isso direto. A gasolina estava 1 cruzeiro, amanhã já estava 3 cruzeiros. Todo dia era assim, uma loucura. Inclusive, essa economia do Brasil salva em 93 pelo Plano Real de Fernando Henrique Cardoso, né? Que corrigiu essa bagaça. Então, veja bem,
Eles fizeram uma festa, onde o tema da festa é flashback dos anos 80. E aí, olha a sacada da festa. Ontem o ingresso estava 30, hoje está 60. Por quê? Porque eles estão fazendo uma alusão para ser mais coerente com aquilo que era vivido na época, a época da hiperinflação. Tranquilo? A época da hiperinflação. Então, o que é que aconteceu aqui, ó? É que era assim que a inflação pela qual as pessoas passavam na época. Esse foi o sentido aqui para responder a essa questão. É porque era assim que acontecia nos anos 80. Era assim que as pessoas passavam por essa inflação nos anos 80. Entenderam aí? Captaram a mensagem? Ah, é o flashback. Não, não, não. Ah, tudo aqui é remete para a letra B. Era dessa maneira que a inflação acontecia e que as pessoas passavam lá na década de 80. Gabarito letra B de bola. Ainda sobre a mesma questão, ele diz o seguinte: considerando que flashback significa retorno ao passado, assinale a alternativa em que corretamente se explica o quadrinho. O que é que aconteceu aqui nessa festa? O que foi que eles fizeram? Eles fizeram aqui na letra D de dado, ó, os organizadores da festa, os organizadores do evento, valeram-se de um fenômeno econômico, que era a hiperinflação, para dar mais verossimilhança, ou seja, para deixar a festa mais real. De que fala a festa? Do flashback dos anos 80. E o que acontecia nos anos 80? Hiperinflação. Então, eles se aproveitaram desse fenômeno econômico para tornar a festa mais verossímil, mais próxima da realidade. É uma sacada muito grande aqui dessa questão. Então, os organizadores, eles valeram-se de um fenômeno econômico para dar mais verossimilhança ao tema da festa. Foi isso que fora feito aí. Mais uma aí de charge. Professor, por que o senhor cobra muita charge? Porque é tônica aí nas provas. A maioria das provas aí, a maioria dos concursos tem cobrado questões que envolvem charges. E nós não podemos ficar de fora. E a dona no CEP, obviamente, ela também não fica de fora. Veja aí. Por que os mais novos não podem entender os mais velhos? Aí a Elga diz, não entendo o que quer dizer. Quem entendeu a sacada aí? Ele tá tipo reclamando da sociedade, né? Por que os mais novos não podem entender os mais velhos? Aí ela tira onda com ele. Não tô entendendo o que você quer dizer. Tá tipo tirando onda. Você é mais velho do que eu. O que ele disse? Os mais novos não entendem os mais velhos. Então ela, para sacanear com ele, como ela é mais nova, ela disse, não tô entendendo nada que você tá falando aí. Foi que ela fez aqui um elemento irônico, letra B de bola, bem tranquilo. Elemento irônico e provocativo implícito na fala da mulher. Ela simplesmente quis tirar onda com a cara dele para dizer: pois é, os mais novos não entendem os mais velhos, que nem tu. Tu é mais velho, eu sou mais novo e não estou entendendo. O que é que você quis dizer aí? Mais uma questão bem sacada aí, bem feita. Questão de número 6. O advérbio destacado que expressa no contexto uma declaração categórica. Quem sabe o que significa declaração categórica? Declarações categóricas, quem sabe o que significa uma declaração categórica? O que é que os senhores marcaram aí? Marcaram o que nessa questão? Hum? Marcaram o que aí, meu povo? Digam, 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 digam. Ninguém respondeu essa questão? Letra E. Letra E. Vejamos, ó. Declaração categórica nada mais é do que uma informação que absoluta. Declaração categórica nada mais é do que uma informação absoluta. Como assim informação absoluta, professor? A informação que não deixa dúvidas, que não deixa margem. Declaração categórica é simplesmente uma informação absoluta. Veja a letra A. Deparamos com as seguintes questões. Porventura é o quê? Uma hipótese. Não é algo absoluto, é uma hipótese. Veja, talvez eu vá para a festa. O que é isso aqui? Hipótese. Isso aqui também é uma hipótese. Letra C. Temos que arriscar, sim, alguns paralelos, ainda que maniqueístas. Aparentemente. Isso aqui deixa o quê? Dúvida. É o quê? Hipótese. Aparentemente, isso vai acontecer. Não é uma certeza, não é algo absoluto. Existe um elo da sequência, quase. Quase também é o quê? Não é certeza, quase, é dúvida, é hipótese. Beleza? Agora, quando você fala assim, se existe uma regra na vida que jamais poderá ser revogada, ó, jamais, ou seja, não resta dúvidas, isso aqui é o que? Absoluto. Quando você diz assim, ó, jamais permitirei isso,
Não tem dúvida, não tem hipótese, é absoluto. Se é absoluto, é o quê? É categórico. Letra é de emoção. Show de bolas? Mais uma, assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. O que não parece certo é apontar e discriminar para executar aqueles que não estão inseridos, para executar aqueles que não estão inseridos no grupo do bem. Veja aqui, ó. O que não parece certo é apontar e discriminar visando, ó, todas as alternativas estão usando visando. Então, você substitui aí, ó, por visando. Quem visa, visa a alguma coisa, visando a impor. Professor, é com crase ou sem crase? Eu acabei de te explicar lá na primeira questão. Não se usa crase antes de verbos aqui, ó, no infinitivo. Tranquilo? Impor também é uma forma de infinitivo. Então, aqui, ó, você descarta já a letra B, letra C. Já descarta que essa crase aí não existe. Afastamento a quem? Quem afasta, afasta a alguma coisa. E o aqueles aqui, ó, você precisa utilizar a crase. Então, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora. Mata tudo. Gabarito, letra A de amor. Visando a impor afastamento a quem? A aqueles que não se inserem. Ele repetiu basicamente todas as alternativas, só mudou ali uma coisinha ou outra que traz o nosso gabarito para a letra A de amor. E para fechar a língua portuguesa, rapidão, opa, passou. Para fechar a língua portuguesa, veja, a passagem do texto em que se pode identificar a ideia de proporção é, professor, mas cadê o texto? Não precisa, que é uma questão que eu fiz de forma adaptada, que você não precisa do texto aqui para responder a essa questão, beleza? Você não precisa de texto aqui para responder. Ele quer ideia de proporção. Para ter ideia de proporção, você tem que procurar o quê? Simplesmente um advérbio que tenha ideia de proporção. Veja, letra A. Giovanna é um exemplo de uma tendência que transformou Nova York num dos estados que mais perderam moradores nos últimos 2 anos. Não tem proporção aí. Essa área que tinha visto um dos metros quadrados comerciais mais caros, também não. Você pode manter a loja no primeiro andar e converter todos os escritórios. Até agora não apareceu nada de proporção. Olha lá na letra E. Quanto mais rápido a cidade voltar à mudança, mais depressa a arrecadação vai voltar a crescer. Você percebeu que existe uma ideia de proporção aqui, ó? Quanto mais uma coisa aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Quanto mais rápido a cidade voltar à mudança de zoneamento, mais depressa a arrecadação vai voltar. Na mesma medida, na mesma proporção que aparecer a mudança do zoneamento, a arrecadação vai voltar a crescer. Então, essa ideia de proporção só existe aqui na letra E de emoção. Beleza? Vou saltar aqui informática, deixa eu ver, informática é de 9 a 14. Vou saltar informática. Posso passar o gabarito, ó, para quem está aqui assistindo, gabarito de informática, questão número 9, é letra E. Pode até deixar aí, para depois quem for assistir. Questão de número 10 é letra C. 10 é letra C. Questão de número 11, é letra A. Questão 12 é letra C também. Questão de número 12 é letra C. 13 é B de bola. B de bola. E a questão de número 14 é letra D de dado. Beleza? Tá aí o gabarito de informática para quem fez aí poder corrigir depois. Questão de número 15. Agora chegamos no raciocínio lógico, Valéria, que você tanto pediu. Em cada uma de 3 caixas A, B e C, há um único envelope que pode estar em um nome de Márcio, Débora ou Luciano. Não é possível o interior de cada caixa e também não se sabe qual envelope está no interior delas. O que somente se sabe é que apenas uma das 3 afirmações a seguir é verdadeira. Só tem uma coisa aqui nessa história que é verdadeira. Qual é o nosso trabalho? Aliás, só tem apenas uma é verdadeira. Qual é o nosso trabalho? Considerar que a primeira é verdadeira. Vamos começar por aqui, ó. Vamos considerar que a afirmação de número 1 é a verdade, certo? Então, você tem aqui, ó, a caixa A, você tem a caixa B e você tem a caixa C. Vamos supor que esteja falando a verdade. O envelope em nome de Débora está na caixa C. Então, se considerando que isso é verdade, você coloca aqui, ó, Débora. Certo? Partindo do pressuposto que o item 1 está verdadeiro. Vamos para o 2. O envelope em nome de Luciana não está na caixa A. Veja, ele está dizendo que Luciana não está na caixa A, só que isso aqui é falso. Por que é falso? Porque ele diz que só tem uma afirmativa que é verdadeira. Eu já considerei que a primeira é a verdadeira. É assim que a gente faz, é por tentativa e erro.
Eu parti do pressuposto que a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, quando ele diz que o envelope em nome de Luciana não está na caixa A, isso é falso, ou seja, está lá na caixa A. Se é falso, então aqui seria Luciana. Vejamos o item 3 agora. O envelope em nome de Márcio não está na caixa C. Aqui tem uma contradição. Por que isso aqui não é falso? Nós não partimos do pressuposto que a primeira era verdadeira e os outros são falsos? Se o envelope em nome de Márcio ele está dizendo que não está, é falso, é porque deveria estar. Então, ó, deveria estar aqui. Vocês entenderam? Eu estou dizendo, ó, no item 3, o envelope não está na caixa C. Só que isso é falso. Se não está, qual é a verdade? Aqui está. Mas quem já estava aqui, Débora, não pode ter dois na mesma caixa. Então, o que, que a gente conclui disso aqui? É que essa primeira resolução aqui não resolve a questão. Não resolve, porque dá uma contradição. Vai chegar duas pessoas dentro da caixa de número C. Então, nós descobrimos que esse item número 1 ali, ele não é o verdadeiro. Ele não é o verdadeiro. Beleza? Você vai riscar aqui, ó, vai dizer, não, o item 1 não pode ser verdadeiro. Então, vamos considerar agora que o item verdadeiro é o 2. Vamos partir do pressuposto agora que a verdade é o item 2. Se o item 2 é verdadeiro, é porque o 1 é falso. Olha o avião passando de sempre. O item 1 é falso e o 3 também é falso. Então, vejamos, vamos fazer o mesmo trabalho. Ó. Coloque aqui A, B e C. O que é que ele diz no item 1? O envelope em nome de Débora está na caixa C. Isso é falso, ou seja, Débora não está aqui. Seguramos essa informação que ainda não dá para saber. Agora o item 2. O envelope em nome de Luciana não está na caixa A. Olha o que, que acontece aqui. Veja. Débora está na caixa C. Ó. Se não está na caixa C, você já sabe que aqui, ó, Débora não pode estar aqui. Débora não pode estar aqui. Olha o item 2. O envelope em nome de Luciana não está na caixa A, ou seja, Luciana não pode estar aqui. Beleza? Beleza. Vamos para o item 3. O envelope em nome de Márcio não está na caixa C. O envelope em nome de Márcio não está na caixa C. O que, que acontece? Isso não é falso? Se não está na caixa C é falso, significa que Márcio está aqui. Que Márcio está aqui. Agora, por eliminação, vamos tentar chegar às outras. Ó, se Márcio está na C, pega o raciocínio comigo. Se Márcio está na caixa C e Luciana não pode estar na caixa A, é porque Luciana só pode estar onde? Na caixa B. Concordam comigo? Se Luciana não pode estar na A e na C já está Márcio, é porque só sobrou para Luciana a caixa de número B. Consequentemente, quem é a outra pessoa é Débora. Débora só pode estar na caixa A, porque ele até fala sobre Débora. Ó, Débora está na caixa C. Não está na C, porque ela está onde? Ela está na caixa A. Então, nesse caso aqui, eu consigo acertar a questão. Quando eu parto do pressuposto que o item 2 está correto, eu consigo achar a configuração correta. Débora está na caixa A, Luciana está na caixa B e Márcio está na caixa C. Então, respectivamente, os envelopes, eles vão estar no nome de quem? Ó, Débora na letra A, Luciana na B e Márcio na letra C, trazendo o gabarito aqui, ó, para a letra E de emoção. Trazendo o nosso gabarito para a letra E de emoção. Compreenderam aí? Respectivamente, ó, Débora, Luciana e Márcio. Seu único truque quando pegar esse tipo de questão aqui é ir partindo desse pressuposto. Ele só diz que uma é verdadeira. Então, considere que a primeira é verdadeira. Faça as análises. Quando eu fiz, ó, eu cheguei em Débora e Márcio na caixa de número C. Isso não pode acontecer. Tem que estar um em cada caixa. Então, eu parto do pressuposto que se o 1 não é verdade, então eu vou considerar que o 2 agora é que é verdadeiro. Quando eu faço isso, eu consigo achar um para cada caixa. Beleza? Professor, e o item 3? Vamos fazer aqui só para fechar o raciocínio, para ver por que o item 3. Vamos supor agora que o item 3 é que é verdadeiro. Se o item 3 for verdadeiro, significa que o 1 é falso e que o 2 também é falso, porque ele só pode ter uma afirmativa verdadeira. Então, você faz análise agora. Coloque aí de novo. Ó, caixa A, caixa B e caixa C. Vamos começar por ele, pelo item 3. O envelope em nome de Márcio não está na caixa C. Ok, isso é verdade. Então, Márcio, ó, ele não pode estar aqui. Isso é verdade. Vejamos agora o item 1. O envelope em nome de Débora está na caixa C. Ou seja, Débora, ele está dizendo que está na caixa C, só que isso é falso. Então, Débora não pode estar aqui. Débora não pode estar aqui. Aí agora você pensa, se Márcio não está na caixa C
e Débora também não está na caixa C, só sobrou para quem aqui? Sobrou para Luciano. Então, Luciano, obviamente, deveria estar aqui. Concorda comigo? Se Márcio não está na C, nem Débora está na caixa C, só sobrou para Luciano. Agora, olha o item 2. O envelope em nome de Luciana não está na caixa A, só que isso é falso. Então, Luciana deveria estar aqui. Ele está dizendo que não está na A, só que isso é falso. Se não está, se é falso, é porque então ela está. Luciana não pode estar na A e nascer ao mesmo tempo. Então, percebam que mesmo assim você vai chegar numa contradição de novo. A única hipótese que você não chega em contradição nenhuma é essa aqui, que é considerando o item 2 verdadeiro. Só ele está verdadeiro, você consegue achar o gabarito lá na letra E de emoção. Espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, é só assistir novamente, é só prestar atenção novamente. Partimos para a próxima, questão de número 16. Considera a seguinte afirmação: ou Flávio é funcionário público, ou Flávio é funcionário de empresa privada. Assinale a alternativa que contém. Cadê? Que contém uma negação lógica para essa afirmação. Pessoal, eu expliquei a negação lógica das proposições. Vamos lá, quando tem o i e quando tem o ou. Como é que você faz a negação disso aqui? Você simplesmente troca onde tem o i, bota ou, onde tem o ou, bota i, e você nega p e q. Você nega p e nega q. Nega todo mundo, troca o i pelo ou. E aqui vice-versa. Onde tiver o ou, troca pelo i, nega p e nega q. Beleza? Quando você tem o se então, quando você tem o se então, como é que você faz a negação lógica do se então? É o nosso famoso mantém e nega. Mantém e nega. Aqui tem o famoso mané. Não é isso? Não. Mantém e nega. Você vai manter P e não Q. Ou seja, mantém o Q, troca o se então pelo I e nega o Q. Agora, quando você tem ou, quando você tem ou, e quando você tem o se e somente se, como é que você faz a negação deles dois? Eles são irmãos, inclusive, né? É igual esses dois, ó. Esses dois aqui são irmãos e esses dois aqui são irmãos. Quando é que você faz a negação deles? Basta trocar um pelo outro. Não precisa negar ninguém, é só repetir tudo do jeito que está, trocando um pelo outro. Qual é o operador lógico que nós temos na questão? Ou. Nós temos aqui o ou. Para negar o ou, basta trocar, em via de regra, tem uma exceção, que tem o ou quando nega em função do ou. Mas não é o caso da questão aqui. Ou, em via de regra, para negar, basta trocar por se e somente se. E onde você vai encontrar isso? Na letra B de bola. Flávio é funcionário, ó, tá aqui, ó. Flávio é funcionário público. Foi o que eu fiz aqui, repeti. Flávio é funcionário de empresa privada. Porque ele só trocou a ordem aqui das coisas, né? Flávio é funcionário de empresa privada. Flávio é funcionário de empresa privada. Ou virou quem, ó? Tá aqui. Se, somente se. E aí, ele é funcionário público, ele é funcionário público. Professor, mas não tinha que ficar Flávio é funcionário público, se somente se, Flávio é funcionário de empresa privada, aqui a ordem não altera. Se eu digo que Valéria é estudante, se somente se ela é escrivã. É a mesma coisa de eu dizer que Valéria é escrivã, se somente se ela estuda, não muda. Essa ordem aqui não vai alterar absolutamente nothing. Beleza? Beleza. Ok? Ok. Partimos então para a próxima de RLM. RLM são as 6 questões. Veja bem, essa aqui mesmo? Eu passei. Essa aqui mesmo. Veja bem, uma empresa de motofrete tem duas equipes, uma que trabalha pela manhã e outra à tarde. Certo dia, cada motofretista da equipe de manhã fez 22 entregas e cada motofretista da equipe da tarde fez 15 entregas. De modo que nesse dia a empresa fez um total de 884 entregas. Então você tem aqui, ó, você tem aqui duas situações. Você tem o motofretista da manhã, você tem aqui o motofretista da manhã, ok? Que você vai chamar de quantos motofretistas tem na manhã? Eu não sei. Eu sei que eles fizeram 22 entregas, mas quantos são, eu não sei, eu chamo de X. E aqui você tem os motofretistas, os Uber, né?
Você tem os motofretistas da tarde. Quantos são, professor? Eu também não sei. Eu vou chamar aqui, ó, de Y, porque em matemática a gente faz isso. Tudo que você não sabe chama de X, quando aparece uma segunda coisa que você não sabe, você chama de Y. Então, o que é que ele diz? Que os motofretistas da manhã fizeram 22 entregas, certo? Então, se você calcular... Cadê? Peraí. Certo dia, cada motofretista da manhã fez 22 entregas. Então, quantas entregas foram feitas pela manhã? Pela manhã foram feitas 22 vezes o número de cada motofretista. Concorda comigo? Veja, cada motofretista fez 22. Então, pela manhã foram feitas quantas? 22 vezes a quantidade de motofretistas. Só que eu não sei quem é, eu chamo de X. Aí você vai somar. Por quê? Para chegar no resultado total daquele dia. Quantos motofretistas tinham à tarde? Eu não sei, são Y. Mas cada um fez quantas entregas? 15. Então, quantas entregas foram feitas à tarde? Foram feitas 15 vezes o número de motofretistas da tarde. Sendo que quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar ao total de entregas que foram naquele dia, que foram 884 entregas. Beleza? Isso foi no primeiro dia. No dia seguinte, cada motofretista fez 27 entregas. Então, agora você tem, ó, 27 vezes a quantidade de motofretistas da manhã. Mais. A equipe da tarde fez 12, cada um. Cada um fez 12. Então, é 12 vezes o número de motofretistas da tarde. Isso deu um total de 1.008 entregas. Beleza? Beleza. Então, ele quer saber quantos motofretistas trabalham nessa empresa. Nada mais, nada menos, ele quer saber quanto é X mais Y. Ou seja, quantos motofretistas. Eita, nome chato, eu vou falar Uber, que fica mais fácil de falar. O nome chato é falar motofretista. Quantos Uberes trabalham nessa empresa? São os que trabalham de manhã, que são X, mas os que trabalham pela tarde, que são Y. Os Power Rangers passando. Aí o que que acontece? Você chegou aqui, ó, numa situaçãozinha que a gente chama de sistema de equações. É tema, inclusive, para a galera de GCM Barras aí, ó. Sistema de equações do primeiro grau. Aqui é um sistema. Professor, mas não é raciocínio lógico? Sim, veja que as questões envolvem raciocínio lógico e dentro do raciocínio lógico tem uma coisa chamada de raciocínio matemático. Para você montar esse sistema de equações, você precisou o quê? Raciocinar para chegar nele. A partir daqui é uma resolução matemática. Mas até você montar o sistema de equações do primeiro grau, você precisou utilizar de raciocínio matemático. Então, faz parte do assunto e é cobrado, e estejam preparados para esse tipo de questões aqui. São os chamados os problemas lógicos matemáticos, raciocínio lógico matemático. É isso aqui. Beleza? É por isso que cai probabilidade, é por isso que cai análise combinatória, também que são temas que veremos mais adiante. Você tem um sistema de equações do primeiro grau. Para você responder um sisteminha de equações do primeiro grau, tem o método da substituição, onde você vai isolar o x aqui e depois jogar na outra, e tem o método da multiplicação inversa, que é o método que eu prefiro. Como é que se faz o método da multiplicação inversa? Eu quero eliminar o y dessa parada aqui, para eu ficar só com x. Por quê? Porque se eu tiver só x, eu acho o valor de x. Observem aqui não tem 15 no y, eu vou eliminar o y. Aqui tem 15 e aqui tem 12. Qual é o meu trabalho aqui? Esse 12 vem bem para cá, ó. Esse 12zinho vem bem para cá, ok? E esse 15zinho aqui, ó, vem para cá. Beleza? Beleza. Só que esse 12 aqui eu vou multiplicar de forma negativa. É só esse o método da multiplicação inversa. Você pega os expoentes que estão na variável que você quer eliminar. Quem é que eu quero eliminar aqui? Não é o 15? Perdão, não é o y? Então, eu pego esse 15 e jogo lá para baixo. Por isso que é multiplicação inversa. O 12 vai lá para cima. E esse 12 eu coloco de forma negativa. Quando eu fizer isso aqui, você vai descobrir que eu vou somar isso aqui tudo, e isso aqui vai desaparecer o y. Como assim, professor? Deixa eu te fazer uma pergunta. 15 vezes 12 é igual a 12 vezes 15? Sim ou não? A 12 vezes 15? Sim ou não? Digam para mim, 15 vezes 12 é a mesma coisa de 12 vezes 15? Sim ou não?
Sim ou não, senhores? 4 vezes 5, a mesma cor de 5 vezes 4? Sim ou não, senhores? Propriedade de multiplicação, meu povo. Digam para mim bem isso, eu não estou me ouvindo. Rapaz, não é possível. Pessoal, quanto é... Eita, que meu computador tá travando tudo aqui. Quanto que é 4 vezes 5? Não é 20? E quanto é 5 vezes 4? Também não é 20? Ou seja, a ordem aqui muda alguma coisa. Então, 15 vezes 12 não é a mesma coisa de 12 vezes 15? Sim ou não? Sim, que dá isso aqui, inclusive, dá para fazer de cabeça, né? 150, 30, 180. Dá aqui 180. Olha o que é que vai acontecer. Eu vou multiplicar todo mundo que está em cima por menos 12 e eu vou multiplicar todo mundo que está embaixo por 15. De modo que esses números aqui, ó, do y vão ficar iguais. Se não, veja. Se não, veja. Olha como é que vai ficar essa bagaça aqui, ó. Meu computador tá travando que só aqui agora. 22 vezes 12. Bora fazer conta. Eu não quero calculadora, não. Nós vamos fazer no braço. Ó. 22 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Bota o zero aqui. Vem 2 para cá. Vem 2 para cá. Isso aqui ficou 264. Pronto. Coloquei aqui, só que é negativo, né? Então, você ficou ó, com menos 264x. Aí, mais por menos fica menos, né? 180y é igual, aí nós vamos fazer 884 vezes 12. Fazer na mão, que é para ensinar vocês lá na hora, vocês não têm calculadora, ensinando a calcular aqui, ó, fazer conta, que vocês não sabem. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16 mais 1, 2 vezes 16, 17. 1768. Bote um zero aqui. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 8, 8. Agora soma. Ficou 8, 10 vai 1, 16 vai 1, 10.608. Então, ficou igual a menos 10.608. Foi o que eu fiz? Peguei o 12 que estava embaixo, joguei lá para cima e estou multiplicando por todo mundo, só que eu estou multiplicando de forma negativa. Agora, esse mesmo trabalho nós vamos fazer embaixo. Nós vamos multiplicar todo mundo, só que pelo 15 agora, que era o que estava em cima, veio para baixo. Multiplicação inversa. Com isso, eu vou conseguir eliminar o y e vou ficar só com x. Veja, 27 vezes 15. Bora fazer conta. 27 vezes 15. É assim que faz, professor? 7 vezes 5, 35. Vão 3. 2 vezes 5, 10. E 3, 13. Bote um zero aqui. 7, 2. Aí tu faz 5, 10, 4. 405. Então, nós ficamos aqui agora, ó, 405x mais 180y. Opa, percebeu aqui a sacada, ó? Menos 180y mais 180y. É igual, agora vamos fazer 1.008 vezes 15. Ô, conta cretina, mas nós vamos fazer. 1.008 vezes 15. Vai ensinar você a fazer conta. 40 vai 4, fica 0, fica 5. Agora baixa o 0 aqui. 8, 0, 0, 1. Soma isso aqui, fica 0, 8 com 4, 12, vai 1, 5.120. Eita, meu Deus, meu computador tá travando demais, cara. Poxa, a caneta não quer sair mais, não. Mas ficou aqui 5.120. Qualquer coisa, façam na calculadora aí, para ver se o professor de vocês não está fazendo nenhuma barbaridade aqui na matemática. É tudo de cabeça. Olha o tempo que eu levo para fazer essas contas. Qual é o segredo agora? Você vai somar as duas expressões. Aí, quando você soma, quanto é 180 menos 180? Aí você, ó, zerou. Para que eu faço isso, professor? Para que sobre somente o x. Aí ficou agora 36, 41, 141x. É isso mesmo? 36 com 105 é 141x. 141x igual. Professor, pelo amor de Deus, não tem um jeito mais simples para resolver uma questão dessa? Na prova, a pessoa vai ficar metade do tempo só numa questão dessa. É o que eu disse, o nome disso aqui é onde você vai fazer gestão de prova. Essa é a última questão que você resolveria na sua prova. Não tem. Questões de sistema de equações, ainda mais com números grandes, só tem essa maneirazinha aí de resolver. Tá entendendo? Só tem essa maneirazinha aí de resolver. E eu fiz alguma conta errada, bem que nesse 1.008 vezes 15, não é só 5.120, não. Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Bem que eu fiz algo errado. Bem que no 1.008 vezes 15. 1.008. Rapaz, por que que meu computador tá travando, cara? A mesinha aqui. 1.008
vezes 15. Eu fiz rápido demais, eu fiz conta errada. 1.008 vezes 10 já vai dar 10.080. Como é que isso aqui pode dar 5.120? Tá errado. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 0, 0 e 4. Vem 4. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Poxa, por que eu somei isso aqui errado, cara? Aí agora, 0 aqui, fica 8, 0, 0, 1. Então, ficou 0, 8 vezes 4, 12, vai 1, ficou 1, 5, 15. Ah, é 15.120. 15 mil, já corrigi aqui, é 15.120, que tinha feito a conta errada aqui. 15.120. Agora subtrai. 15.120 menos 10.608. É desse jeito, meu amigo. Não tem para onde não. Questões de sistema de equação é conta. Essa aqui seria a última questão que você faria na prova, dentro da gestão de tempo de prova. Se você ainda não assistiu, Daniela, minha aula que eu falo de gestão de tempo de prova, é esse tipo de conteúdo. Quando você se deparasse com essa questão, você ia pular. Você ia fazer todo o seu simulado, e lá no final, depois de já ter feito sua redação, depois de já ter preenchido seu gabarito, falta só ela. Agora você vai só bater cabeça com ela. Entendeu? Menos 10.608. Isso aqui fica 2, não é isso? Aqui ficou 11, deixa eu ver, 608 vai ficar 392, 392, 392, 11, 4.392, 4.392, 4.402, 4.502. Fala alguém bem para mim, se é isso aqui mesmo. É 4.512, é que deu isso aqui? Faz alguém na calculadora, por favor. Acho que isso aqui deu 4.512, é isso? Confere aí. Essa subtração aqui de 15.120 menos 10.608. É 4.512, é isso? É, sim, no CEP. Vai, faz bem aí alguém, por favor. Olha o povo ruim. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Para que nós não percamos mais tempo. Porque vai travar tudo aqui, que vocês não podem simplesmente fazer essa conta para mim, povo ruim do diabo. 15.120, 15.120 menos 10.608, que dá 4.512. Ó, o professor tá bom de conta ainda de cabeça. 4.512. Então, isso aqui ficou igual a 4.512. Rapaz, de cabeça. X vai ser igual. E agora, professor? Agora você faz essa divisão final aqui para achar o valor de X. 4.512 dividido por 141. É uma questão escrota, por quê? Porque ele colocou números que não dão nem para simplificar. Números que ficaram bem grandes, números bem puxados. Mas não tem o que fazer. 4.512 dividido por 141. Fazer na cabeça isso aqui. Deixa eu ver. Se eu colocar 4 aqui, vai ficar 400, já passa. Então, isso aqui tem que ser 3. 3 vezes 141, eu estou fazendo um 451 primeiro aqui. Dá 3, 12, 3. Não é isso? Dá 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1, dá 423. É isso, meu Deus. Deu 423. Então, fica 28. 28 com 2. Agora divide, dá 2. Dá exatinho, ó. 32. Então, isso aqui ficou x igual a 32. Nós já descobrimos que quantos motofretistas trabalham de manhã? Depois desse trabalho todinho, nós temos 32 motofretistas. 32. Agora, para achar y, como é que faz? Substituindo. 22, lá na primeira, 22 vezes 32 mais 15 vezes y é igual a 884. Vamos fazer conta. 22 vezes 32. Eu estou fazendo isso aqui, você acha que não cai, mas cai. Esse tipo de questão aqui cai. Você que vai fazer GCM, por exemplo, a questão que vai estar na sua prova. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aí bota o 0 aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então ficou 4, 10, 7. 704. Não é isso? Não é isso. Então ficou 704 mais 15y é igual a 884. Como é que você responde isso aqui? Isola o y agora, né? Ó, 15y, 15y é igual a 884. Quem está do outro lado continua, 704 passa subtraindo.
Não é isso? Continuando aqui, ó, 15y será igual a, aqui ficou 96, não é isso? Como é que vai ficar aqui? Fica 0, fica 8 e fica 1, 180, né? 180, igual a 180. Então, o y vai ser igual a 180 dividido por 15, que dá 12. Achei. Quantos motofretistas trabalham de tarde? Trabalham 12. Para responder finalmente a questão, ele quer quantas pessoas trabalham nessa empresa? 32 de manhã, mais 12 de tarde, que dá 44 pessoas. Uh! Questãozinha boa, hein? Boa, boa, boa. Tranquilo, bisões? Tem que aprender. Aprendam a fazer sistema de equações. Aprendam a fazer sistema de equações. Vamos partir aqui para as 3 últimas questões de hoje. Eu vou parar em raciocínio lógico por conta do horário. Ó, se Carlos não nasceu em 1º de janeiro de 2015, então Isabel nasceu em 1º de janeiro de 20. Ana completou, blá, 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 blá. Sabendo que Ana nasceu e Ana conclui-se corretamente o quê? Isso aqui é uma questão de quê? De lógica argumentar. Aqui é uma questão de lógica argumentativa. Questão de lógica argumentativa. Beleza? Como é que você faz questões de lógica argumentativa? Tem que saber tabela verdade e começa sempre pela proposição simples. Então, vamos montar isso aqui de forma bonitinha. Ó. Carlos, se Carlos não nasceu... Vou ter que copiar aqui. Está acabando, só faltam 3 questões. Essa e mais 2. Se Carlos não nasceu em primeiro... Era para eu ter feito isso aqui, inclusive. 1º de janeiro de 2015. Então, Isabel, questõezinhas boas, né, para bater cabeça. Então, Isabel nasceu em 1º de janeiro de 2020. Essa é a primeira proposição. Qual é a segunda? Ana cadê? Ana completou Ana completou em 2023. Eu tenho que fazer isso aqui para poder fazer análise daqui a pouco da tabela verdade. 2023, 28 anos, ou, ó, atenta aos operadores lógicos, ou Isabel, ou questão chata, ou Isabel não nasceu em 1º de janeiro de 2020. Beleza. E por último, nós temos a proposição simples, né? Sabemos que Ana nasceu em 1º de janeiro de 1998. Beleza. Está aqui feito os sisteminhas aí para vocês. Agora nós vamos analisar o que está acontecendo aqui. Vamos fazer a lógica argumentativa dessa questão aqui. Observe. Quando você tem 3 proposições para fazer análise de lógica argumentativa, você sempre vai começar pela proposição simples. O que é proposição simples? Aquela que não tem operador lógico. Veja que na letra A, você tem o se então, isso aqui é o condicional, né, operador lógico. E na letra B de bola, você tem o outro, ou no item 2, perdão, você tem o outro operador lógico, o ou. Já na terceira aqui, ó, isso aqui é a afirmativa 1, aqui é a 2, e aqui é a 3. Ana nasceu em 1º de janeiro de 98. Você vai considerar que isso aqui é verdadeiro, que todos esses sistemas aqui são verdadeiros. Pelo quê, professor? Pelo método das premissas verdadeiras. Se você já assistiu minha aula de lógica de argumentação, você sabe do que eu estou falando aqui. Beleza? A gente parte do pressuposto que todo mundo é verdadeiro. Agora iremos analisar. Ana nasceu em 1º de janeiro de 98. Então, se Ana nasceu, onde é que tem falando de Ana aqui? Você tem no item 2, ó. Ana completou em 2023 28 anos. Vamos descobrir se isso é verdade. Se ela nasceu em 1º de janeiro de 98, quantos anos ela fez em 23? Ela fez 2 mais 23, ela fez 25 e não 28. Aqui está dizendo que ela completou 28. Não, ela completou foi 25. Então, isso aqui é o quê? É falso. Isso aqui é o quê? É falso.
Olha o que é que está dizendo. Ana completou 28 anos em 2023. Se ela nasceu em 98, em 2023 ela fez foi 25 anos. Então, isso aqui é falso. Quem é o operador lógico do item? É o ou. O que que diz a tabela verdade do ou? Para que o sistema que contém o ou, para que a tabela verdade do ou seja verdadeira, um dos dois elementos que o compõem tem que ser verdadeiros. De novo, para que a tabela verdade do ou seja verdadeira, alguém dos elementos que fazem parte dele tem que ser verdadeiro. E, Bisonho, se isso aqui é falso, alguém tem que ser verdadeiro. Isabel não nasceu em 1º de janeiro de 2020. É verdadeiro ou falso? Alguém tem que ser verdade aí nessa história. Se Ana completou em 2023 anos, 28 anos, é falso. Isabel não nasceu em 1º de janeiro de 2020. Isso é verdade ou falso? Isso é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Porque a tabela verdade do ou diz que alguém desses dois aí tem que ser verdadeiro. Se um é falso, obviamente o outro tem que ser verdadeiro. Agora veja, Isabel não nasceu em 1º de janeiro de 2020. Olha o que é que diz lá em cima. Isabel nasceu em 1º de janeiro de 2020. Ela nasceu em 1º de janeiro de 2020? Não, aqui está dizendo que ela não nasceu. Então isso aqui é o quê? É falso. E agora nós temos o se então. No se então, a tabela verdade dele, o que é que eu disse para você? No se então, para ser verdadeiro, fuja da Vera Fischer. É só fugir da Vera Fischer. Para pensar que diabo é Vera Fischer. Vera Fischer é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Porque no se então, quando você tem a Vera Fischer, o resultado lógico é falso. Ok? Ok. De novo, para quem está perdido, que acha que isso aqui é difícil. Na tabela verdade do se então, ela me diz que no se então só tem resultado falso na Vera Fischer, ou seja, quando a primeira parte é verdadeira e quando a segunda é falsa. Só que na questão eu já estou te dizendo que é verdade, não pode ser falso. Então, para isso aqui ser verdadeiro, basta fugir da Vera Fischer. Aí observa como é que está aqui. Eu estou te dizendo que é verdade na questão, e o segundo item é falso. E nós concluímos. Então, esse primeiro item aqui, ele tem que ser verdadeiro ou falso, Bisões? Esse primeiro item aqui tem que ser verdadeiro ou falso? Hum, Carlos não nasceu em 1º de janeiro de 2015. Verdadeiro ou falso? Isso é falso. Professor, por que que é falso? Porque se eu colocasse verdadeiro, ó, o item é falso. O item é falso. Por que que essa afirmação aqui, Carlos não nasceu em 1º de janeiro, por que que isso aqui eu não posso colocar verdadeiro? Porque se eu colocasse verdadeiro, ficaria Vera Fischer. Só que a Vera Fischer é falsa. E a questão já me diz que é verdade, não é falso. Então eu tenho que fugir da Vera Fischer. Se eu tenho Fischer, fica Fischer, Fischer. Eu não posso ter Vera Fischer aqui. No sim, então, eu nunca posso ter Vera Fischer se eu quero a verdade. Eu só tenho Vera Fischer se eu quiser falsidade. Beleza? Beleza. Partindo disso tudo, vamos descobrir agora as alternativas. Ó, Carlos não nasceu em 1º de janeiro de 2015, isso aqui é falso. Significa o quê? Que ele nasceu. Carlos nasceu em 1º de janeiro de 2015. Então, em 2023, ele completou 8 anos. A questão diz que ele não nasceu em janeiro de 2015, só que isso é falso. Qual é a verdade? É que ele nasceu em 1º de janeiro de 2015. Se ele nasceu em 1º de janeiro de 2015, ele fez quantos anos em 2023? 8 anos. Essa é a verdade. Qualquer outra situação que você tentar aí nas alternativas vai dar errado. Beleza pura? Beleza pura. Questão de treino, assunto que tem no canal várias aulas. Já trabalhei isso aqui para o CBMEP, já trabalhei isso aqui para tanta prova aí. Nos ciclos da Polícia Penal, Polícia Civil, tem as aulas já de lógica argumentativa. Isso aqui é treino. Isso aqui é somente treino. Partimos, então, para a próxima, de raciocínio lógico. No Brasil, o número de mulheres é maior do que... O número de mulheres é maior... Cadê, meu Deus? É maior do que o número de homens. E o município de Santos é o que proporcionalmente concentra o maior número de mulheres. Uma negação lógica para isso aqui. Primeiro, tu está fazendo negação lógica. De quem, professor? Ó, ó o operador lógico. Ó o izinho aqui. Sempre que você vai fazer negação lógica, você precisa saber quem é o operador lógico da questão. Quem é o operador lógico da questão? É o i. E quando você quer fazer negação do i, você utiliza o quê? Lei de Morgan.
Você utiliza as leis de Morgan. O que é que diz as leis de Morgan? Quando você tem o I, basta para negar trocar o I pelo ou e negar todo mundo que está sendo dito aqui. Então, primeiro, você já vai procurar alternativa onde? Onde não tiver o ou, você já elimina. Olha a letra A. Letra A tem um I aqui, está fora, não pode ser a resposta. Letra B, tem um I também, não pode ser a resposta. Letra C, tem o ou. Então, ela está viva aqui no jogo. Letra D de dado. Olha o I, está fora. E na letra E, tem o ou também. Então, só por essa análise, tem o ou também está vivo. Só por essa primeira análise, a resposta da questão ou é letra C ou é letra E, porque você já eliminou as outras. Por que que eu consegui eliminar? De novo, porque na lei de Morgan diz, para eu negar o I, a resposta, o I vira ou. Então, a sua resposta tem que ter ou. Na letra A, na letra B, na letra D, tem o I ali. Então, está fora já do jogo. Beleza? Beleza. Agora, veja, o número de mulheres é maior do que o número de homens. Como é que eu nego isso aqui? Dizer que é maior é uma coisa, ó, maior, mas que tá travando demais. Maior, como é que você nega isso aí? Sempre que você vai negar o maior, ele vira menor do que, certo? Sempre que você vai negar menor do que, não, menor ou igual, perdão. Menor ou igual. Estava viajando aqui. Sempre que você vai negar algo que está dizendo que é maior, ele vira menor ou igual. Essa é a negação do maior. É menor ou igual. Beleza? O contrário de maior não é só o menor, é menor ou igual. É menor ou igual. Então, você já vai procurar a alternativa que tem isso. Só sobrou letra C e letra E. Só vou ter aonde? Na letra E. No Brasil, negando a informação. O número de mulheres é maior, nega. É menor ou igual ao número de homens. Ou, porque o I virou, agora nega a segunda parte. O município de Santos é. Como é que eu nego é? Vira não é. Ó, negando o verbo. É, vira não é. Concentra o maior número de mulheres. Gabarito está na letra E de emoção. Depende, Valéria. 4 questões de quantas? Você tem que me dizer o referencial. Ah, vocês têm que parar com essas perguntas. Professor, 4 questões, tá bom? Depende. Se tu for mal nas outras, tá ruim. Se tu for bom nas outras, tá bom. Você tá entendendo? É uma pergunta assim, Valéria, que é óbvio. Se tu acertar, tu tem 6 questões de uma prova. Se tu fizer 4, tá bom? Depende. Depende do desempenho que tu teve nas outras. Se nas outras tu tiver sido bom, vai estar um desempenho ok. Se nas outras tu tiver sido mal, talvez não vai estar tão ok. Sempre baseie-se por isso. Quantas questões são necessárias de cada disciplina? Depende do seu desempenho nas outras. Tranquilo? Então, 4 de 6, depende do referencial. Sir Isaac Newton foi muito gênio na, na, nas leis da física. Tudo depende do referencial. 4 questões em algum cenário vai ser bom, em outro cenário vai ser ruim. Depende. Depende. Partimos, então, para a última questão desta jossa. Para a última questão. A negação lógica da afirmação. Todos os amigos são leais. Todos os amigos são leais. Ou não adianta acreditar nas pessoas. Primeira coisa, você tem uma questão onde você tem o operador, um quantificador lógico aqui, todos, e você ainda tem um operador lógico, ou. É uma questão que envolve tanto ou quanto o operador lógico. Aí o que é que você tem que fazer? Você não quer negar isso aqui? Você está negando quem? O ou. Para você negar o ou, quem é que tem que aparecer na resposta? I. Você vai procurar nas alternativas. Se onde não tiver o i, já está fora. Letra A tem o i, está vivo no jogo. Letra B tem o ou, já não pode ser resposta. Letra C tem um se, então, está fora do jogo. Na letra D tem o I, tá vivo aqui no jogo, e na letra E tem um sim, então tá fora. Só por você saber lei de Morgan, você já eliminou aqui letra B, letra C e letra E. Só sobrou letra A e só sobrou letra D de dado. Beleza? Só estão vivas as duas. Aí agora como é que você mata? Para negar o todo, como é que a gente nega o todo? Você utiliza o método que o professor ensinou para vocês, o método do PEA mais não.
que é que significa o P mais não? Troque o todo por pelo menos um, por existe ou por algum. Vai para a letra A e fecha os olhos. A, algum amigo que não é leal, veja, ó, são leais, negue, não é. P mais não. Ó, P, ó o A do P, P mais não. Acabou. E aí não adianta acreditar negando algo que já está sendo negado, ó, no enunciado já está sendo negado. Quando você nega algo que já está sendo negado, vira uma afirmação aqui, ó, o não desaparece. Gabarito na letra A de amor. Beleza pura, senhores. Eu vou passar rapidamente aqui pelas questões das básicas aqui. Rapidamente, se você não sabe, isso aqui é Lei Aldir Blanc. Isso aqui você tem que saber, a lei que foi criada aí das políticas culturais, por causa do Covid, aí, Lei Aldir Blanc, você precisa saber, você precisa conhecer as atualidades que aconteceram no seu país, principalmente do Covid para cá. Próxima questão aí de conhecimentos gerais. Essa questão aqui da China, deixa eu ver bem aqui. A China deixou de importar carne brasileira por quê, pessoal? Por que a China deixou de importar? Por causa dos casos da vaca louca, do mal da vaca louca, encefalopatia espongiforme bovina, também conhecido como mal da vaca louca. Anote, para você não esquecer. Isso aqui é o chamado mal da vaca louca, que o Brasil tinha se livrado desse problema, só que quando aconteceu novamente, a China parou de exportar. Foi por isso. Professor, como que essa questão cai dentro de uma prova de polícia penal? Porque lá no tema de polícia penal, no edital, tem um assunto que fala relações econômicas do Brasil com o mundo. Com quem é um dos principais parceiros econômicos do Brasil? A China. Então, você tem que entender todas as nuances que estão dentro das relações comerciais entre Brasil e China. Essa relação comercial que existe entre Brasil e China, você precisa ter conhecimento. Beleza? Próxima questão de conhecimentos gerais. A questão bem fácil até, fala da guerra da Ucrânia, ele quer saber os países que unificaram suas frotas contra a Rússia. Marque aí, são os países nórdicos. Professor, mas como é que eu sei dessas coisas? Eu tenho que saber, cara, tu tem que saber geopolítica. Infelizmente, você tem que ler, tem que ter conhecimento, tem que saber que durante a invasão da Rússia na Ucrânia, os países nórdicos formaram uma coalizão de frotas. E se você sabe quem são os países nórdicos, os vikings, assistiu Vikings, os vikings, quem são os países nórdicos, pessoal? Muito fácil, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca. São os países que fazem parte da península da Escandinávia. Tem que saber disso aí? Tem que saber, porque é um contexto que está dentro do conflito Rússia e Ucrânia. E Rússia e Ucrânia são os conflitos internacionais, que é tópico do seu edital. Assim como Primavera Árabe, assim como o cisma entre judeus e palestinos, você tem que saber dos principais conflitos internacionais. E Rússia e Ucrânia é o principal deles no momento. É tema certo de prova. Então, você tem que conhecer todas as nuances que falam do confronto entre Rússia e Ucrânia. Obviamente, eu vou ter aula ainda. Se você errou porque não sabia, ok, nós ainda faremos essa aula de conflitos internacionais. Beleza? Então, o gabarito aqui está na letra A, né? Na questão de número 23. Está na letra A. Passamos agora para a questão de número 24, rapidão, ó. As agências de notícias internacionais informaram que após sucessivos aumentos da produção no ano passado, a Arábia Saudita, que é o principal país produtor de petróleo, né, e outros produtores de petróleo da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, você tem que conhecer esse contexto dentro das relações econômicas mundiais, informaram desde domingo cortes voluntários na produção do óleo. O cartel, a OPEP, deve reduzir cerca de 1,15, blá, 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 blá. Esse anúncio, essa redução na produção de petróleo, atinge quem, pessoal? Atinge o maior mercado consumidor do planeta. Quem é o país que é o maior mercado consumidor do planeta? Fala para mim no chat, não é possível que você não saiba. Professor, essa questão 19 não poderia estar certa? Eu estou na 24, Valério. Não poderia estar certa? Como assim não poderia estar certa, mulher? Que português é esse? O que tu está falando? Não poderia estar certa? Como assim? Essa questão 19 não poderia estar certa? O que é que está de errado na questão de número 19? Pelo amor de Deus, o que é que está errado na questão 19, Valério?
A letra C tá não, meu amorzinho. Eu acabei de lhe explicar. Você não tá prestando atenção, não. Tu tá voando, mulher. Tu tá voando, tu não tá prestando atenção, não. Olhe para cá para a questão. Maior, Valéria. Qual é a negação de maior? Menor ou igual? A letra C tá dizendo que é só menor. Cadê o igual na letra C? Não tem, tá fora. O gabarito é letra E, mulher de Deus. Presta atenção, rapaz. Eu expliquei. Oxi. Certo? Então, voltando aqui para a questão de número 24. Quem é o país, quem é o maior mercado consumidor do planeta, senhores? Pelo amor de Deus, quem é? Estados Unidos da América. Então, toda vez que tem uma crise no petróleo, quem é que mais se fere, quem é que mais se dói? O país que mais precisa de petróleo no mundo, o país que tem a maior economia mundial, o país que tem as maiores indústrias, o país que move a economia do planeta Terra, que depende massivamente de petróleo, porque ele produz muito pouco. Todo o petróleo dos Estados Unidos, grande parte é comprado. Então, se a OPEP sobe o preço do petróleo, afeta diretamente a economia da maior economia do planeta. Então, esse anúncio não agrada a quem? Letra E, fecha os olhos e marca os Estados Unidos, porque é um dos países que mais pressiona pelo aumento da oferta, disparada de preço, com impacto na inflação americana. Acabou. Ou tu acha que os Estados Unidos invadem aqueles países ali, Iraque, Irã, que são grandes produtores de petróleo? Tu acha que eles querem só acabar com os conflitos armados? Não, eles têm interesse no petróleo daqueles países ali. Isso é algo que você deveria ter aprendido nas suas aulas de geografia, lá com a tia Patrícia, né, tia Patrícia? Tia Ritinha. Com a tia Ritinha na quinta série, na sexta série, na oitava série, sei lá quando é que aprendi isso aí. Para fechar aqui em Gerais, desde o início das manifestações no país, cerca de 380 pessoas morreram, incluindo pelo menos 47 crianças. O país vive a maior onda de protestos da sua história, que eclodiram em reação ao caso da jovem de 22 anos, que apareceu morta após ser presa pela chamada Polícia dos Bons Costumes do país. Ei, pessoal, isso aqui está falando de um paísinho que tem tradições árabes muito fortes, países com ditadura muito forte, país que vive conflito internacional, uma crise, uma guerra civil muito grande. Dessas opções aqui, que é esse país? Você tinha que conhecer essa notícia, isso aqui é geopolítica, é atual, está dentro do contexto de conflitos internacionais, está dentro do conflito da geopolítica, do terrorismo. Que país é esse? Letra A, o Irã. Você tem que saber, você tem que conhecer essas coisas, tem que ler, cara. Não adianta, você tem que ler, você tem que ler notícias, você tem que entender o que está acontecendo. Essa questão de guerra de Rússia e Ucrânia, do Estado Islâmico, dos países ali da Arábia Saudita, daquela cortina toda ali do Oriente Médio, você precisa, para a sua prova de conhecimentos gerais, você não pode ir sem conhecer a geopolítica do Oriente Médio, sem conhecer a geopolítica da guerra de Rússia e Ucrânia. Você tem que saber, obviamente, nós iremos trabalhar tudo isso aqui no momento oportuno. Para a gente fechar básicas, que eu só vou fazer básicas hoje. Para fechar básicas, o povoamento colonial das Américas, que representou também o despovoamento da população nativa, desenrolou-se sobre a égide da destruição de um povo, com possíveis origens pré-históricas, cujos vestígios estão na Serra da Capivara. Assinale a opção que completa corretamente a afirmação de que o excerto acima contradiz uma consolidada tradição histórica historiográfica que vincula o início do processo de colonização do Piauí, que é muito fácil, né? Inclusive, a chegada dos bandeirantes e sertanistas no sertão de Rodelas. Beleza? Ela é a afirmação de que o excerto acima contradiz uma tradição. Qual é a tradição? Que o processo de colonização do Piauí começa com os sertanistas. Na verdade, começa a colonização, digamos, portuguesa. Mas o Piauí já era colonizado. Por quê, pessoal? Pelos índios, ora mais. Aqui já tinha índio. Quando diz colonizar, significa que um lugar não tem ninguém e alguém chegou lá primeiro. Aquela pessoa que chegou primeiro foi ela que colonizou o lugar. Quem chegou primeiro no Piauí? Os índios. Tranquilo? Quando os portugueses chegam, Domingos Afonso Mafrense e o paulista Domingos Jorge Velho, quando eles vão chegar, eles vão colonizar no aspecto de povoamento urbano. Tá entendendo? Então, a gente até costuma dizer que o processo de formação do Estado piauiense começa com a chegada dos sertanistas, mas a colonização do Piauí já houvera começado lá com os índios. Questãozinha bem tranquila aí, se você está atento às nuances. Gabarito letra A, né? Próxima questão aqui é muito simples. Um dos principais arranjos produtivos locais do Piauí
É o da apicultura. Apicultura é o quê, pessoal? Produção de mel, mel de abelha. Onde é que tem mel de abelha? Quem é o maior polo do Piauí em produção de mel de abelha? A cidade de quem? De Picos. E Picos é qual região de desenvolvimento? Vale do Rio Guaribas, que é o rio que, inclusive, corta Picos. Se você é de Picos, você deveria jamais errar essa questão. E mesmo que você não é, não tem como errar. Os polos de desenvolvimento, os territórios de desenvolvimento, você precisa conhecer cada um deles, precisa conhecer quais são as cidades de maior destaque, mas quando fala de apicultura, dava para você matar. Apicultura fala do mel de abelha. E eu falei isso nas aulas lá de economia do Estado, aula de número 3, aula de número 3 que está no canal do YouTube, a 3 de regionais, onde eu falo da economia do Estado. Eu dei o destaque para o mel. Eu disse quem é o maior produtor de mel no estado. É a cidade de Picos, é Polo, que inclusive pega várias cidades ali na região. Picos faz parte do Vale do Desenvolvimento do Rio Guaribas. Gabarita na letra A. Tem que conhecer teu estado, senão tu não vai ser policial penal. O processo de urbanização do Piauí na década de 50 é marcado pelo quê? Pela crise de exportação na cera de Carnaúba, pelo fortalecimento do setor terciário. Está na mesma aula de número 3. Na aula de 3 que eu falo para você, do Coco Babaçu, que a cera de Carnaúba, a borracha da maniçoba, eram os principais itens da economia do Piauí até os anos 50. Quando é que a urbanização do Piauí começa de fato? Quando a população sai por conta da crise da exportação da cera da carnaúba, por exemplo, e começa a fortalecer o setor terciário. O que é o setor terciário? O setor de comércio. É o que acontece, setor de comércio, de serviços. Quais são as 3 cidades do Piauí onde tem o comércio mais forte? Teresina, Parnaíba e Pico. São cidades marcadas nitidamente pelo setor de comércio. Teresina é polo de saúde, é polo de educação, é polo de shopping, é polo de compra, de vendas, é polo do comércio como um todo. Picos também é lá na região sudeste do estado, e Parnaíba na região norte. Tranquilidade? Tranquilidade. Isso deveria ser tranquilidade para você. Letra A 29 é muito fácil, né? É o bioma que predomina no território. Que território? O governo do estado decretou situação de emergência na área que abrange o território dos tabuleiros do Alto Parnaíba, que pega aqui tu mata, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves. Eu estou falando de quê? Do novo cinturão, do novo eita, do novo cinturão agrícola do estado, do Matopiba, da região do Cerradão. Não tem erro aqui, ó. Cerrado esse que é destaque pela produção de quê, senhores? Soja, revisando, milho, milho e algodão, certo? Região do Matopiba, os tabuleiros do Alto Parnaíba é aqui embaixo, ó. Rio Parnaíba nasce aqui embaixo, certo? Então você tem Alto Parnaíba, Médio Parnaíba, e lá em cima, onde ele deságua no oceano, aí você tem o Baixo Parnaíba. Por que baixo? É até fácil de entender. Como é que o rio corre? É de cima para baixo. O rio ele não deságua no Oceano Atlântico. Onde é que está o Oceano Atlântico? Lá no litoral. Na verdade, nas praias. O Parnaíba ele deságua lá, então ele vai descendo o curso. Então ele começa, é baixo no mapa, porque a gente olha o mapa de baixo para cima, mas a gente sabe que a Terra é uma esfera, então é como se fosse assim, ó. Alto Parnaíba, Médio Parnaíba, até desaguar no, lá embaixo. Essa região do Matopiba, região dos Cerrados piauienses, região que pega aí Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Bom Jesus, Torrente, Redenção do Gurgueia, Alvorada do Gurgueia, São Gonçalo do Gurgueia, essa região toda que é o Vale do Rio Gurgueia, que é um dos rios onde Domingos Jorge Velho vai instalar também a colonização do Piauí. Mafrense se instala no Canidé, Domingos Jorge Velho vai lá para o Vale do Rio Gurgueia, pega toda essa região que virou a nova fronteira agrícola do Brasil, Matopiba, produção de soja, milho e algodão. Isso aqui é batido já das minhas áreas, é o Cerradão piauiense. E para fechar nossa aula de hoje, outra também batida aí, cobrada, e vai cair para vocês demais. Isso aqui vai ser cobrado demais daqui para frente. Sobre as fontes de energia do Piauí, assinale a opção correta que indica a matriz energética renovável que está sendo utilizada na geração de energia elétrica no município de Aquimata, São Gonçalo do Gurgué. Você tem que saber se é São Gonçalo do Gurgué é a energia solar. Onde é que está isso aqui? Na aula de número 4. De conhecimentos regionais do Piauí, onde eu falo das fontes de energia e uso dos recursos naturais do Estado. Eu trago isso aí tudo para trago tudo isso aí para vocês. Beleza, meus queridos? Fechei básicas e por hoje tá bom, que eu estou cansado. Depois eu trago gabarito aí das outras. Dúvidas? Alguma coisa que queiram perguntar?
Já deu, né? Já devemos ter passado de meia-noite, né? Já estamos quase chegando. Tá bom. Chega. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, é isto. Beleza pura, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima. Meu computador travou. Ô, computador nojento. Travou tudo mesmo. Poxa, vocês ainda estão aqui? Vocês estão fazendo aqui ainda? Você não tinha ido embora, não? Poxa, o computador travou tudo aqui, cara. Travou, travou. Eu tô pelejando aqui para desligar essa jossa e não tô conseguindo. Valeu, senhores. Valeu. Rapaz, vocês são sem graça. Eu pensando que já tinha todo mundo saindo. Eu não tô sem. Poxa, que diabo que vocês ainda faziam aqui, mano? Caçar o que fazer. Eita, computadorzinho chato, misericórdia.
muito mesmo. Nem que eu estude, aí vem, depois você vai.